Vamos lá, vamos começar. Obrigada a todos por entrarem no nosso primeiro bate-papo Data Talks do Felsberg Advogados. Vou apresentar para vocês essas duas pessoas tão queridas aqui e grandes especialistas no tema da vigilância da sociedade e também em relação à privacidade das informações. Começando pelo Bruno Cardoso é professor em pós-graduação em Sociologia e Antropologia do Departamento de Sociologia da UFRJ também, e ele desenvolve pesquisas sobre tecnologia, vigilância e segurança pública há muitos anos. Ele é coordenador do Laboratório de Estudos Digitais da UFRJ e ele é pesquisador e membro do Conselho da Rede Latino-Americana de Estudos em Vigilância, Tecnologia e Sociedade, o LAVITS. Ele é também diretor de pesquisa no Núcleo de Estudos em Conflito, Cidadania e Violência Urbana da UFRJ. Obrigada, Bruno, por participar aqui do nosso papo, que é muito importante ter você, porque eu e José Belo somos advogados, né? Embora com muito interesse no tema de sociologia, antropologia, filosofia, a gente acha que não é possível interpretar a lei sem um apanhado, sem uma visão sociológica sobre ela, né? Senão a gente fica com o olhar engessado e não consegue pensar na sociedade em si, que é para onde a lei é para quem ela se destina quando é criada, né? E o José Belo, meu amigo lusitano, José Belo vai trazer para a gente uma visão europeia de como essa vigilância, esse monitoramento atual sobre a sociedade, os cidadãos, tem ocorrido, né, e tem sido mais extensivo, cada vez maior. A gente, aqui no Brasil, nós não temos ainda a Lei Geral de Proteção de Dados, que traria maior rigor na interpretação, nos limites, né, dessa vigilância que a gente vê crescendo, principalmente por conta da epidemia. Na Europa, José Belo vai trazer para a gente a visão, então, dos guidelines europeus, né, das supervisory authorities de lá, das autoridades nacionais de lá. Ele é um especialista em privacidade e proteção de dados, tem licenciatura em Direito pela Faculdade da Universidade de Coimbra, certificado em Lei e Tecnologia pela nossa Universidade da Califórnia, em Berkeley, é o Global Data Protection Lead na Alter Domus, um dos maiores gestores de fundos mundiais e de DPO de bancos, lá no Luxemburgo, ele está vivendo lá. Ele é co-chair do IAPP, que é a Associação Internacional de Profissionais de Privacidade, lá em Luxemburgo. Autor de vários artigos acadêmicos sobre proteção de dados, tecnologia, e nomeadamente na Universidade de Lisboa, e no Journal of Data Protection and Privacy e na revista Data Protection Leader. Ele já palestrou em muitos eventos importantes na França, mais recentemente na França e na Romênia, em conferências super importantes também da área. E também falou sobre, e tem trazido muita informação para a gente sobre as aplicações das normas, né, do regulamento europeu em relação ao Covid-19. Muito obrigada pela participação de vocês. Se eu falei alguma coisa errada, podem corrigir. São currículos extensos e agradeço muito. Vou passar já aqui adentrando o tema, né? Como eu disse, a gente quer fazer um apanhado para além do direito aqui. E acho que o Bruno pode começar falando um pouco sobre, com toda essa experiência dele de pesquisador no tema, trazer um pouco de
do contexto histórico, né, da privacidade que a gente vai trazer mais à frente também, de como a gente chegou nesses regulamentos de proteção de dados e de privacidade. Então, por favor, Bruno, sem mais delongas, queria que você falasse um pouquinho sobre o tema para a gente. Bom, boa tarde a todo mundo. Queria, inicialmente, como não poderia deixar de ser, agradecer a Clarissa pelo convite, dizer que é uma oportunidade feliz para mim estar aqui, porque além de estar podendo falar nesse contexto de isolamento, né, que a gente poder conversar é sempre bom, né? É também uma oportunidade de eu estar aprendendo, porque meu caminho vem pela sociologia, né? Então, eu não domino muito essa discussão no campo do direito, embora ache ela muito interessante. Então, vai ser uma oportunidade muito, muito interessante para mim também nesse sentido. E também já ir me desculpando, porque como o meu público normalmente é um público de sociologia, de antropologia, dentro do programa de pós-graduação, é um pouco a língua que eu falo. Eu me esforço muito para não falar em sociologuês, às vezes é um tanto difícil, mas eu preparei algo para não falar dessa maneira. Eu vou fazer um apanhado, vou estar lendo aqui, né? Também é uma outra situação esse falar sem ter um público claro, né? Mas vamos lá. Eu preparei um apanhado para discutir, primeiro, a privacidade como uma coisa, como uma construção, como um conceito sociológico, de o que a gente está falando quando a gente está falando de privacidade, né? Porque é muito importante entender que não é um conceito, não é uma ideia, não é algo que sempre esteve presente e que desde que ela está presente, desde que é uma coisa importante, ela não é a mesma coisa. Ela vai se transformando ao longo do tempo. Então eu começo pensando nisso para chegar depois em algumas discussões mais contemporâneas de forma mais embasada. Então, para pensar a privacidade como um conceito sociológico, né, eu separei em quatro categorias, em 4 caminhos para percorrer. O primeiro deles é um caminho que está ligado à história, né? A privacidade ela tem uma história. É uma história que está ligada a uma série de coisas. Primeiro é a emergência, não necessariamente em ordem, tá? Mas primeiro é a emergência do individualismo, mais do que, não apenas o individualismo, mas a ideia de indivíduo, né? Isso a gente pode pegar desde o romantismo como um movimento artístico, literário, já começa a ter alguns sinais disso num pré-romantismo do Shakespeare, enfim. Até o liberalismo econômico, o liberalismo político também, que colaboram para construir essa ideia de indivíduo e essa ideia de um individualismo. Mais uma vez, não é uma coisa que sempre esteve presente, né? É uma construção histórica. É uma construção histórica que tem que ser pensada sempre em relação direta com o seu par opositor. Assim, o privado é sempre pensado em relação ao público. E nem o público nem o privado existiam de antemão. Era uma coisa que já existiam, que sempre existiram, né? E uma outra coisa, para pensar esse surgimento simultâneo, né, da privacidade e do público, da esfera pública, não tem como não passar pelo surgimento do capitalismo. Bom, o sociólogo sempre fala do surgimento do capitalismo, eu sei, não tem muito como escapar isso, mas é porque a sociologia vem com o surgimento do capitalismo também, porque foram muitas as transformações. Eu vou pegar algumas transformações que não são aquelas mais óbvias, ou não pelo seu lado mais óbvio. A primeira delas é a separação entre a casa, o espaço da casa e o espaço do trabalho, que é uma inovação capitalista. Não que não houvesse ainda algumas experiências de espaços no qual as pessoas trabalhavam em manufaturas, mas o capitalismo traz isso como uma regra, basicamente, né? Então, a fábrica, essa figura ideal, né, de um espaço no qual ficam as máquinas, no qual as pessoas vão para trabalhar, ela é uma criação, ela é uma produção desse espaço público. Os trabalhadores não são mais donos dos instrumentos de produção,
né? Que passam a ser do capitalista, do dono da fábrica, enfim, e ficam num espaço separado, ao invés de serem ferramentas que são dos trabalhadores que trabalham em casa e que vendem ou que repassam para determinadas pessoas aquele produto do trabalho. Então, com isso, por que eu estou falando disso? Porque vai surgir a casa como um espaço no qual o trabalho, esse âmbito do trabalho está extirpado. Uma série de outras coisas ficam restritas à casa. Uma série de outros aspectos da vida, dentre os quais o trabalho fica excluído. E, ao mesmo tempo, o espaço público, no caso eu estou falando aqui mais especificamente ainda das fábricas, é um espaço sobre o qual realizada, construída uma vigilância muito estrita para controlar os trabalhadores ainda num momento em que aquilo não... O trabalhar numa fábrica com horário não é uma regra, digamos que não é um hábito mental das pessoas naquele momento. Então, pensar o surgimento do espaço público, né, com a fábrica de um lado e do espaço privado com a casa, né, que passa a ser, ao mesmo tempo, por comparação com a fábrica, um espaço absolutamente vigiado e de controle, passa a ser relativamente um espaço de liberdade, no qual se pensa uma liberdade em oposição. Não é uma liberdade ainda, talvez, que nós chamássemos liberdade por fatores que hoje em dia, por fatores que eu vou falar mais à frente, né? Mas é um espaço de liberdade relativa em comparação com essa fábrica supervigiada, né? E no qual se produz aquilo que a gente vem qualificando desde então como uma vida privada. Mas tem uma outra coisa também, né? Não é apenas o surgimento da fábrica e da casa. Tem todo um processo que vai se desenvolvendo a partir do século XVIII, basicamente na Europa, e aí eu vou situar esse conceito de privacidade como surgido da maneira que a gente pensa, maneira que ele evolui até chegar ao que a gente pensa hoje na Europa, que é um trabalho eu diria, de educação moral da população. Por que educação moral da população? Bom, porque uma série de especialistas, uma série digamos, num primeiro momento, de filantropos que querem ajudar essa população pauperizada pelo próprio surgimento do capitalismo, mas também já agentes do saber, da ciência, que vão começar a intervir na vida das pessoas, como os médicos, no primeiro momento, depois os juízes que vão estar lidando com casos familiares, com delinquência juvenil, com uma série de coisas, que vão estar insistindo, que vão estar trabalhando para educar moralmente as famílias de trabalhadores, basicamente, né? E como é que é essa educação moral? Por que ela é importante? Uma das coisas principais por exemplo, a separação dentro de casa da família nuclear dos agregados. Os agregados eram vistos como pessoas que corrompiam as crianças, majoritariamente. Você tem uma incidência de pedofilia, por mais que não tivesse ainda esse nome, todas as questões em volta disso, que era visto como um problema social, um problema moral que devia ser combatido. Então você tem um esforço muito grande de tirar os agregados de dentro de casa e de manter esse ambiente da casa como um ambiente restrito à família nuclear. O que, em vários casos, quanto mais pobre era uma família, mais difícil isso era, porque muita gente alugava cômodo, porque, enfim, as pessoas dependiam da renda de muita gente junta para sustentar uma família. Mas, enfim, há um esforço nesse sentido. E dentro da casa, de separar, por exemplo, adultos e crianças em quartos diferentes. As crianças não deveriam dormir na mesma cama que os adultos. Posteriormente, em separar as crianças e adolescentes do sexo masculino e do sexo feminino. E isso vai criando uma dimensão de vida privada, vai produzindo uma dimensão de vida privada. A cada pequeno passo disso. É uma fabricação, efetivamente, por uma série de mecanismos, de agentes, enfim, de várias coisas. Como eu já falei, eu vou insistir nesse ponto mais à frente, tem questões de desigualdade socioeconômica que marcam muito a possibilidade dessa privacidade ser exercida ou não. Tá?
Uma outra questão bastante interessante é que, junto disso tudo, e aí eu já estou falando majoritariamente não de classes populares, mas de ambientes burgueses, tem elementos arquitetônicos. Por que elementos arquitetônicos? Porque a casa burguesa que vai surgir, ela é uma casa diferente por exemplo, em questão de tamanho, do palácio, do castelo, no qual você, para percorrer, por exemplo, alguém que faz uma visita no Palácio de Versalhes, vê isso muito bem, para percorrer os diferentes ambientes, você passa pelos quartos. Você não tem esse elemento arquitetônico que vai surgir, que é o corredor. O corredor permite uma circulação pela casa, mantendo os quartos como um espaço de privacidade, como um espaço... Vão criando aquilo que a gente convencionou chamar, né, de entre quatro paredes. Né? Você pode fechar a porta do seu quarto e manter a sua intimidade presa ali dentro, embora a intimidade seja algo mais complicado que isso. Né? Os quartos passam a ser pensados como separados e invioláveis. Né? E junto com isso, vai sendo produzido, junto com a ideia da intimidade, da porta fechada, da nudez que fica, do ato sexual que fica muito restrito ali, e uma série de outras coisas, você vai produzindo digamos, um regime de vergonha. Né? A vergonha da sua própria nudez, da sua sexualidade, ela não é uma coisa natural, ela é produzida em contextos sociais específicos, ela tem determinada coloração em cada contexto social. Então, a separação do quarto, a separação dos adultos, das crianças, dos meninos, das meninas, vai produzindo um regime de vergonha que é fundamental para entender a privacidade e a intimidade também. Né? Mas não é a privacidade não é só uma coisa historicamente construída, ela também é culturalmente situada. Né? A gente tem que pensar, e aí por isso é que eu sempre digo que tem uma gênese na privacidade moderna, na privacidade contemporânea, que não é a mesma coisa, mas que a gente situa, digamos, no Ocidente europeu. Né? No Extremo Oriente, por exemplo, ainda se fala muito de uma ausência da centralidade do indivíduo e do individualismo. E eu falei já mais cedo que o indivíduo e o individualismo são fundamentais para o surgimento da privacidade. Se a gente for pensar as iniciativas para lidar com a pandemia de coronavírus, a gente sempre ouve falar que a China, Coreia, Japão, Singapura são as sociedades que lidaram melhor com isso tudo, é porque tem uma série de medidas que só podem ser tomadas em sociedades na qual o individualismo não é central. Você pode falar de uma origem do autoritarismo, confucionismo, de sociedades mais coletivistas, não importa essa discussão nesse momento. Simplesmente é um contexto contemporâneo no qual a gente não vê a privacidade tendo o mesmo valor ou a mesma força que se tem nesse Ocidente europeizado. No Oriente Médio e no Maghreb, eu vou pegar só como exemplos muito rápidos, a gente consegue perceber efetivamente uma separação indiscutível entre um espaço privado e um espaço público, inclusive arquitetônica, né? É bem visível isso nas vestimentas e no comportamento feminino, por exemplo. A vestimenta e o comportamento feminino na rua, no espaço público, é completamente diferente dele dentro de casa. Mas, ainda assim, não é esse contexto, esse conceito, essa ideia de privacidade europeia que a gente entende, porque uma dimensão central é a inviolabilidade do espaço interior do indivíduo, com a liberdade como um bem supremo. Então, por exemplo, é inimaginável pensar numa privacidade de origem europeia, casamento arranjado. É inimaginável, porque parte da privacidade, da intimidade, é você se apaixonar, é você querer alguma coisa, é você ser livre para escolher determinadas coisas. Então, também não é um contexto de privacidade, embora a gente tenha uma separação entre espaço público e espaço privado bastante marcado. Se a gente for pensar, sei lá, sociedades ameríndias, é muito mais radical ainda a ausência de um contexto de privacidade. Eu não vou entrar nisso porque é um tema bastante complicado, mas já dá para ter uma ideia de como é culturalmente, além de historicamente, construído também. Mas a privacidade, ela também é economicamente situada. Tem um claro recorte de classe na ideia de privacidade. Né?
Qual a possibilidade, por exemplo, de se manter um espaço privado quando você depende de uma ampla rede de solidariedade para você viver? Você tem os seus familiares, os seus amigos, os seus vizinhos entrando, participando da vida comum o tempo inteiro, por conta da necessidade de uma rede de solidariedade. Você vai trabalhar, você não tem com quem deixar o filho, você mora num ambiente muito pequeno, fica preso dentro de casa, é difícil deixar janelas fechadas, as pessoas andam pelas ruas. Penso nas favelas no Rio de Janeiro, você passa praticamente por dentro da casa das pessoas, você ouve o que se fala lá dentro. Então, a privacidade ela é um privilégio socioeconômico também, ainda nos dias de hoje, mais ainda talvez nos dias de hoje, em que ela ganha uma importância maior. E a gente pode pensar também, por exemplo, na inviolabilidade de um lar de classe média, de classe alta, em relação à polícia. A polícia, para entrar num lar de classe média e classe alta, ela precisa de um mandato de busca. Na favela, não. Ela entra em qualquer lugar. Então, esse espaço privado é muito complicado de se pensar em determinados contextos econômicos. E, por último, nesse construção da privacidade como um conceito sociológico, a privacidade é um efeito político. Por que ela é um efeito político? Ela é um efeito de políticas, né? A distribuição da visibilidade, a distribuição das informações em relação a quem você é profundamente desigual numa sociedade, né? A gente pode pensar politicamente mesmo na oposição entre a Vaza Jato e a Lava Jato aqui no Brasil, né? No caso da Vaza Jato, né, você tem uma punição dos hackers, aquilo era crime, não era crime, as conversas de Telegram podiam ser mostradas, não podiam ser mostradas. E no caso da Lava Jato, eu não estou nem falando de algo que é legalmente autorizado. Eu estou pensando, por exemplo, no grampo da conversa da Dilma com Lula, que era ilegal, não era autorizada pela justiça. E ela foi liberada. Então, nesse caso, a gente consegue perceber que há um efeito. Por quê? Em determinados casos, essa privacidade ela é protegida, em outros casos, não. Isso é um efeito de determinadas escolhas políticas. Bom, então, uma conclusão parcial dessa ideia da privacidade como um conceito sociológico, eu diria que ela, bom, obviamente, essa separação entre público e privado da maneira que a gente conhece, ela está muito distante de ser algo normal ou algo natural. Como tudo, diria um sociólogo, mas nesse caso eu fiz uma genealogia para a gente ver como ela, para eu justificar o que eu estou dizendo, né? Assim, ela depende, a ideia de privacidade não é só uma separação de espaço, não é só trabalho de um lado, casa do outro, ela depende de uma internalização subjetiva das pessoas. As pessoas têm que se ver como indivíduo, têm que se ver com determinadas características, têm que se ver com uma esfera interior que é separada do mundo externo. Isso é um processo de socialização, né? Que eu diria que, de forma bem resumida, ela se sustenta em dois pilares. Um desses pilares é a liberdade e o outro pilar é a vergonha. Tá? A liberdade e a vergonha, sociologicamente, de forma bastante resumida, elas sustentam a ideia de privacidade. Bom, chegando no discussões contemporâneas da sociedade. Bom, os regimes de comunicação e de visibilidade contemporâneo, eu diria a internet, mas mais ainda a internet hiperinterativa, que é a internet de hoje, alguns chamam de internet 2.0, alguns já falam de internet 3.0, enfim, ela bagunça completamente tudo isso que eu falei. Ela não faz com que deixe de existir, mas ela transforma. E como a gente viu, a privacidade é um conceito que emerge em um determinado momento, que é diferente de acordo com a sociedade, que é diferente de acordo com a classe econômica e que é produzida politicamente. Então, ela está sempre em transformação. Ela é plástica, tem uma plasticidade muito grande. Então, a gente tem que pensar o que é essa privacidade hoje e quais os desafios e os dilemas dessa privacidade hoje em dia, né? Esses pilares, a liberdade e a vergonha, são muito transformados pela internet, muito, né? Então, vamos lá, as discussões contemporâneas da privacidade, e eu vou dar algumas pinceladas para não tomar tanto tempo também.
A privacidade em tempos de internet. Qual é a principal questão, para mim, da privacidade em tempos de internet? Passa a ser o uso, não é questão da exposição pessoal das pessoas, a exposição voluntária das pessoas, porque isso é como eu falei, a privacidade vai se transformando. As pessoas que se expõem hoje, os jovens que se expõem, eles não se sentem com a privacidade invadida, porque é um conceito plástico. Então, a grande questão para mim é a extração de dados de plataformas, assim, de dados e de metadados, principalmente, que são extraídos e capturados na nossa navegação da internet. Isso é a questão, a ameaça, digamos assim, à privacidade. E o principal é que não é simplesmente que esses dados são utilizados, são extraídos, e aí? Eles são extraídos, o grave é que é para produzir determinados comportamentos. Não é só uma extração, é uma extração que tem por objetivo, isso tem uma cadeia de fabricação de comportamentos, que depois eu posso entrar nisso em mais detalhes, mas que é para produzir determinados comportamentos, determinados gostos, determinadas subjetividades. A gente vê bastante isso hoje em dia. A explicação para o momento político que a gente está vivendo no mundo inteiro, essa ascensão da extrema-direita populista, que para mim é o grande acontecimento político do século XXI, a meu ver, ela está ligada com essa fabricação de comportamentos e subjetividades. Não como algo proposital, de repente, mas um misto entre proposital e acidental. Então, essa produção de comportamentos e subjetividade que está ancorada em uma série de estratégias de marketing. No início é para vender coisa, acaba que produz comportamento, tem efeitos colaterais, mas é para vender produto para a gente, aquela publicidade de microtargeting direcionada que parece que estão lendo o nosso pensamento, isso se dá a partir do uso de dados. Isso tudo é agravado pelo uso político, a gente pode chamar do capitalismo de dados ou capitalismo de vigilância, e que se utiliza de uma série de táticas de psicologia comportamental para influenciar o comportamento das pessoas a partir desses dados que falam muito sobre ela e que são extraídos de forma não voluntária das pessoas, na maior parte das vezes. Isso tem uma série de ambiguidades. Por que tem uma série de ambiguidades falar disso? Bom, porque quando eu começo a estudar vigilância e privacidade, a maior parte dos discursos giram em torno das ameaças do Estado. As ameaças que o Estado traria para a vida pessoal, a vida privada das pessoas. Um imaginário muito poluído, digamos assim, pelo 1984 do George Orwell. Big Brother do George Orwell. Muito marcado por isso. E é muito mais complexo, é muito mais ambíguo. Por que é muito mais ambíguo? Porque o papel da iniciativa privada, e eu diria das big techs, resumindo muito, é muito mais central e importante hoje em dia do que o papel do Estado. E eu diria que o alcance, o impacto é muito maior do que o do Estado. E eu vou explicar, pode parecer estranho, mas eu vou explicar isso daqui a bem pouco tempo. Essas big techs, essa vai ser a explicação, na verdade, são elas que fornecem, a maior parte das vezes, os dados para os estados. O Snowden, nas suas revelações em 2013, ele mostra isso. A NSA ela trabalha muito com uma rede de vigilância estatal, que poucos países, além dos Estados Unidos e dos Big Five, têm, que compartilham informações, mas ela utiliza muitos dados que vêm das plataformas, que são passados para eles. Então, esses dados privados eles têm um impacto, inclusive, na vigilância estatal. E, durante muito tempo, essas big techs elas custeavam as pesquisas e o ativismo anti-vigilância. Isso é muito interessante. Elas apresentavam o Estado, os governos, como uma grande ameaça à privacidade e elas pagavam as pesquisas, elas pagavam o ativismo, elas sustentavam esse ativismo. Por quê? Porque a vigilância do governo, a regulação da internet que eles imaginavam que vinha junto com a vigilância do governo, atrapalhava profundamente o modelo de negócio deles. Então, a gente pode pensar, por exemplo, numa instituição bastante conhecida, bastante forte, a Electronic Frontier Foundation, que é
totalmente ligada a essas big techs de tecnologia, né? E que tinha um discurso muito forte anti-vigilância e pró-privacidade. Essa não regulação estatal e legal da internet foi uma bandeira muito forte do ativismo. Enquanto isso, essas big techs extraíam e usavam de forma completamente opaca, a gente não sabia como, até pouco tempo atrás, os dados pessoais e privados dos usuários. Bom, e por outro lado, continua tendo o autoritarismo estatal, que também é muito preocupante. É só a gente pensar no caso do Brasil hoje, dos Estados Unidos, das manifestações do Black Lives Matter, ou na Hungria do Orbán, ou enfim, na Turquia do Erdogan. É muito sensível ainda essa questão da vigilância estatal, né? Mas ela não pode ser pensada de forma separada hoje dessa extração e do tratamento de dados das big techs e das empresas de tecnologia. Então, continua sendo um problema, mas é um problema que não pode ser separado. E tem uma série de ambiguidades relativas a isso. Por outro lado, tem uma discussão que se coaduna com essa, mas é um pouco diferente, que é a privacidade em tempos de desinformação em massa, né? Porque é uma questão que a gente tem que debater, porque essa desinformação em massa ela está profundamente ancorada nessas práticas de micro-targeting que estão relacionadas com a extração de dados realizadas pelas plataformas e empresas de tecnologia, pelas redes sociais, enfim, por uma série de plataformas tecnológicas, efetivamente, de dispositivos tecnológicos. Então, está relacionado com isso, a partir de técnicas de profiling. Então, mesmo quando os dados são anônimos, não é necessário que tenha uma desanonimização para que isso implique na privacidade das pessoas. Por quê? Não tem necessidade de desanonimização para implicar. Porque o que está acontecendo nessa produção em massa de desinformação é o que eu tenho chamado, e outras pessoas chamam de algo parecido, de um hackeamento da subjetividade das pessoas. Então, a partir de um certo momento, não é uma coisa tão distante assim. A liberdade de pensar ela não está tão garantida. Não que alguém esteja dizendo o que você tem que fazer, mas você é tão influenciado sem perceber que é influenciado, porque ser influenciado todo mundo sempre foi. A questão é essa influência invisível que aparece como neutra, que está influenciando o nosso comportamento e nossos passos imediatos o tempo inteiro. Então, isso é uma forma de minar, digamos, um dos conceitos fundamentais da privacidade, que é a liberdade. A liberdade de pensar, a liberdade de decidir determinadas coisas. E, ao mesmo tempo, se ancora numa argumentação de liberdade de expressão. É uma liberdade de expressão das pessoas que estão compartilhando fake news, das organizações, enfim, dos gabinetes que estão compartilhando, e que estão ancoradas num discurso de liberdade de expressão, que seria uma das coisas que sustentaria o nosso conceito histórico e sociológico de privacidade. Isso traz uma série de discussões muito importantes sobre a regulação da internet, né, que parecem contraditórias com pautas progressistas. Assim, no meu caminho dentro dos estudos de vigilância, todo mundo batia na regulação da internet. E chega um momento que algumas pessoas começam a pensar assim, não, peraí, alguma coisa tem que ser regulada aí. Porque o que está acontecendo não é liberdade, não está sendo produzida a liberdade. Está sendo produzida uma coisa que é a anti-liberdade, efetivamente, por essa não regulação, que, na verdade, está beneficiando determinados grupos bastante específicos e com pouca relação, com pouco apego às práticas democráticas e de privacidade mesmo. E, por último, a privacidade, caminhando já para encerrar, né, a privacidade em tempos de Covid, né, que é o que está na cabeça de todo mundo, mas que, ao mesmo tempo, é muito imediato, é muito difícil de pensar e de falar coisas que não sejam um pouco mais superficiais. Mas
uma série de práticas e de plataformas vem implicando nas nossas ideias, no que a gente construiu como a privacidade contemporânea, e que aparecem como formas de lidar com a crise trazida pela Covid. E eu posso estar falando tanto de software de monitoramento do deslocamento das pessoas para saber quem está ficando em casa, quem não está ficando, atualização do sistema iOS do iPhone, que passa a dar a possibilidade de você ser melhor rastreado por questões de segurança pública, ao mesmo tempo melhora o reconhecimento facial para que você seja reconhecido de máscara, o que a gente pode pensar em milhões de problemas se a gente for trazer para o campo do ativismo político, das manifestações, das câmeras com reconhecimento facial, enfim. Além disso, a EAD, a educação à distância também, que produz muita informação sobre crianças, sobre os hábitos, sobre a subjetividade, sobre o caminho da sua educação, e que implicam em algumas ameaças à privacidade, as possibilidades do home office controlado, enfim, uma série de coisas. E muitas dessas coisas podem ter sido criadas ou ser aplicadas com intenções muito positivas, cuidar da população. Uma ambiguidade da vigilância sempre é essa, porque ao mesmo tempo ela significa controle, mas ela também significa cuidado. E é difícil, às vezes, balancear o que é um controle e o que é um cuidado, o que é um controle excessivo, o que é um cuidado necessário, e mais ainda em tempos de pandemia. Então, essas intenções podem até ser boas, mas elas impulsionam o uso de determinadas tecnologias de controle e de ameaça à privacidade que dificilmente vão recuar após a pandemia. Você não vai voltar atrás, você não vai deixar de controlar determinadas coisas, porque isso foi incorporada à gestão da cidade, à gestão da população. E as pessoas aceitam por uma questão de desespero. Qualquer coisa que seja positiva para lidar com a Covid, a gente está querendo. E muitas vezes isso é ir um pouco, não completamente, por uma série de questões que eu apresentei aqui, isso é impossível pela nossa própria ideia de privacidade, mas é se aproximar um pouco de práticas do Estado chinês, do Estado de Singapura, ou do Estado da Coreia, que são... ameaçam, que não são positivas para os nossos conceitos de liberdade e de privacidade. Então, a expansão da vigilância e a captação de dados, centralizada em torno dos estados, muitas vezes, que estão gerindo a saúde pública, mas também pulverizada por aplicativos médicos e de saúde, por exemplo, de aplicativos de entrega, de delivery, de compra de comida, e uma série de coisas. Isso tudo tem implicâncias diretas que a gente não consegue ainda medir exatamente sobre a privacidade contemporânea. E concluindo, eu acho que a gente está num ponto de inflexão indiscutível nas discussões sobre privacidade, por uma ambiguidade assim, muito, muito forte entre, de um lado, a responsabilização das pessoas por crimes e atitudes antiéticas que instauram crise políticas e fascismo, e eu penso muito na desinformação nesse sentido. Então, há uma demanda por aumento do controle e da regulação sobre quem fala determinadas coisas, sobre quem compartilha determinadas coisas, como uma necessidade política para sair desse abismo, para sair da beira desse abismo, e para culpabilizar e para tentar neutralizar determinadas práticas. E, ao mesmo tempo, essa ideia de uma vigilância que vai se impor cada vez mais como um controle sobre a vida das pessoas, com consequências ainda mais inauditas. Então, para finalizar, eu queria trazer duas ideias assim, que eu acho que são complementares. Uma é da Naomi Klein, que ela fala da doutrina do choque. Vocês viram que eu consegui chegar até aqui sem citar nenhum autor, vou finalizar citando duas coisas rapidinho. A Naomi Klein, na doutrina do choque, em que ela fala que as situações de crise são sempre situações de se impor à força determinadas reformas. Ela está falando basicamente do neoliberalismo. Eu não sei se a gente vai estar falando efetivamente do neoliberalismo.
em certo ponto sim, em outros não, mas são transformações que vão ser empurradas goelas abaixo por essa imensa crise sanitária, humanitária e política que a gente está vivendo nesse momento. E, por último, eu queria citar um colega meu da Lavitz, que tem falado coisas bastante interessantes, que é o Rafael Evangelista, né? Em que ele tem insistido no ponto de que esse contexto da COVID permite uma aceleração muito rápida de uma série de práticas que vêm sendo empurradas goela abaixo, né? Digamos que esse aceleracionismo de vários processos que já vivíamos, né? Em especial relativos à adoção de tecnologias polêmicas por seus efeitos não só sobre a privacidade, mas também sobre a privacidade, a subjetividade e o comportamento. Então, essas empresas de Big Tech muitas vezes já tinham a capacidade, algumas startups pequenas também, já tinham a capacidade de oferecer determinados serviços, de captar determinados dados, mas havia ainda uma barreira ética que era difícil de ser suplantada. E você acelera todos esses processos de convencimento a partir da Covid. Então, a partir disso, eu deixo assim, uma imensa questão sociológica para pensarmos juntos, né, sobre o que sociologicamente vai se transformar na ideia de privacidade a partir dessa imensa crise que a gente está vivendo. Espero ter conseguido passar o que eu estava pensando aqui e não ter sido tão sociologuês e tão incompreensível como às vezes a gente acaba sendo. Muito obrigada, Bruno, pela sua exposição. Foi super claro e muito interessante. Você trouxe vários elementos que a gente pode conversar aí na sequência. E o seu sociologês aí é muito melhor do que o juridiquês. Então, acho que ficou... Eu pensou que lá no início, né, você começou a falar, você mencionou a questão da sociedade na qual o individualismo não é central, né? E essa sociedade na qual o individualismo não é central, ela acaba sendo aí aqueles países, né, China, Taiwan, Singapura, que acabaram sendo o modelo de combate ao Covid, mas que isso é feito através de um excesso de monitoramento e de uma sociedade que por natureza, mais disciplinada do que a gente tem, uma cultura de aceitar mais esse controle, né, do Estado. Eu acho que isso é um dos temores nosso agora, né, com o crescimento desse monitoramento e, inclusive, por tracking de devices, né, o que o Harari chama do under the skin, porque hoje a gente não tem... Sempre houve um embate entre tecnologia e privacidade, né, desde aquela questão de 1888, quando a Kodak criou a primeira máquina fotográfica portátil, e aí foi criado um ano depois veio o conceito de privacidade como o direito de ser deixado em paz, e antes era um conceito preso à propriedade privada, né, à casa da pessoa, e a partir daí aquilo saiu da casa por conta da curiosidade jornalística que estava na rua na sequência. Então, nesse crescimento, nesse embate de tecnologia, hoje a gente vê que esses países mais autoritários, com regime complicado, acabam virando o modelo de combate à epidemia. Será que a epidemia vai virar uma justificativa esse crescimento no monitoramento de uma forma excessiva? E aí eu queria trazer aqui uma reportagem que eu vi ontem, que nos Estados Unidos os policiais já estão usando contact tracing lá, né, que era somente para o Covid, né, o monitoramento das pessoas, o tracking das pessoas. Isso já começou a ser usado para que lá eles tenham acesso às pessoas que estão participando das manifestações. Então, isso já foi, como você disse, né, a privacidade é elástica. A gente já está vendo esse elástico, né? Isso já está sendo justificado para outras aplicações. Então, eu acho que talvez subir realmente esse tracing, né, de epidemia, ele vire uma justificativa, talvez venha virar uma justificativa para o crescimento em excesso, e aí
é próprio do ser humano controlar, né? A gente tem a mania de controlar os outros, isso é da natureza do ser humano. Então, acho que, como você falou, vai ser difícil voltar atrás, né? A gente já está caminhando para um excesso grande. Eu queria ouvir do José Bello, como você tem visto isso, como, se puder falar um pouquinho das decisões, dos guidelines aí na Europa sobre, e aí primeiro falando sobre esse monitoramento através de devices mesmo, né, de celulares, esse tipo de monitoramento, como tem sido visto isso na Europa? Eu entendo que existe a questão da saúde pública, né, do interesse público em diminuir, em conter a epidemia, mas também, por outro lado, existe essa questão do excesso na vigilância, né? Queria saber um pouquinho como que você tem visto as decisões, os guidelines aí na Europa. Será que a gente vai seguir um modelo chinês ou a gente vai segurar um pouquinho esse excesso aí? Uma boa noite a todos. Clarice, obrigado pelo convite, primeiro de tudo. É uma questão muito interessante esta que estamos a viver agora, porque envolve duas coisas que nunca se tinham encontrado antes, que é a tecnologia e a pandemia. É a primeira vez que a tecnologia está a ser, ou pode ser usada para combater uma doença que atravessa, que não escolhe credos, não escolhe raças, não escolhe nada, é completamente democrática ou neutra em relação ao ser humano. E a tecnologia está neste momento, com todas estas valências que a internet nos trouxe, que poderia servir para monitorizar ou para ajudar a controlar a doença. A verdade é que a própria WHO, a World Health Organization, diz que neste momento a tecnologia ainda não é capaz. Nós estamos a estabelecer o que é utilizado com o protocolo, é o Bluetooth. O Bluetooth é uma tecnologia já antiga, que usamos relativamente para raios muito curtos de distância, e que não foi pensada sequer para ser utilizada para este fim. Ou seja, os próprios inventores do Bluetooth ficaram muito surpreendidos quando viram a sua tecnologia neste momento ser a tecnologia se calhar mais falada no mundo, o que para eles foi uma surpresa, mas a verdade é que o ser humano é altamente resiliente e tenta combater os vírus com tudo o que tem à mão, e o que tinha à mão era o Bluetooth, e assim foi. A verdade é que mesmo com o Bluetooth, e o Bluetooth aparece em Singapura pela primeira vez, todas as outras experiências de apps de exposição de notificação, ou seja, notificação de exposição, desculpa, é o inglês a funcionar. As Contact Tracing Apps são apps que funcionam com um sistema centralizado. As outras notificam que a pessoa foi exposta, as de Bluetooth notificam que a pessoa foi exposta, mas não informam os dados, e os dados são mantidos no telemóvel. Das duas, obviamente, que a Bluetooth, em vez do sistema centralizado de contacto com os telecoms, etc., com o Estado, com base de dados centralizada, das duas, a Bluetooth é que agradaria mais a quem olhasse para a privacidade no trade-off que existe entre a privacidade e a saúde pública. Mas a verdade é que mesmo tendo toda a informação no telemóvel, nós nunca nos podemos esquecer que mesmo que a tecnologia fosse utilizada dessa forma tão menos invasiva, nunca seria possível esquecer que vai ser necessário sempre fazer contact tracing direto, ou seja, de ser humano para ser humano, perguntar com quem é que esteve, onde é que esteve, onde é que não esteve, e todos esses dados, mesmo com o telemóvel ao lado, vão ter que ser captados, até porque não podemos estar dependentes de uma aplicação que é feita de download de forma voluntária, que tem que ser dado consentimento, que tem que ser autorizado tudo e mais alguma coisa, e que com pouco resultado, tendo em conta que a maior parte das pessoas que estão ligadas, que estão em situação de risco, são pessoas que se calhar não têm tanta facilidade em fazer downloads de aplicações da internet. Estou a falar das pessoas com mais de 75 anos. Estou a falar do meu pai, por exemplo, a quem tive que explicar como é que se instalava a Netflix. Portanto, se ele nem a Netflix lá vai, como é que vai fazer download de uma aplicação? Pessoas com 70, 80 anos que precisam urgentemente, ou os seus filhos têm que lá ir, mas estão em confinamento. Então, o resultado disto é
é que, por exemplo, Singapura, que já tem uma aplicação há muito tempo, só tem 20% da população com a aplicação. O que é que isso nos leva a pensar? Se é preciso, de acordo com a WHO, cerca de 40% a 70% da população com a aplicação, para realmente fazer efeito, não me parece que a aplicação seja uma solução. Porque a verdade é que, neste momento, não só estamos numa tecnologia que não foi feita para isto, estamos com resultados das aplicações que já existem, que não são satisfatórios, e não vamos conseguir transcender as limitações que esta tecnologia tem. Muito rapidamente, em relação à Europa, o que há na Europa neste momento é uma grande dispersão sobre o que é que se deve fazer com a aplicação. Por exemplo, o Luxemburgo, onde eu estou a viver, não quer a aplicação, a Bélgica é igual. Temos a Alemanha, que está a pensar até a levar a aplicação como uma espécie de passaporte imunitário. Não são essas as guidelines da Europa. A Europa não quer que seja, porque com um passaporte imunitário torna-se obrigatório ter a aplicação, deixando a aplicação ser voluntária. As guidelines da União Europeia são exatamente o contrário. A aplicação tem que ser voluntária. Mas lá está, temos este trade-off que o Bruno, e muito bem, explicou, este trade-off entre o que é a saúde pública e o que é a nossa privacidade. Eu aqui diria que na Europa nós temos o que funcionou mesmo, e tendo em conta que pelas notícias que sei, que a situação no Brasil está complicada, como esteve na Europa há umas semanas, ou talvez há um mês atrás, a verdade é que o que funcionou para nós foi as coisas mais tradicionais, e que se calhar até protegem mais a privacidade que qualquer outra coisa, que é estar fechado em casa. E fechado em casa, a não ser que seja pelo computador ou o que for, em casa é o sítio mais privado, como o Bruno bem explicou, porque temos corredores, temos quartos isolados, temos tudo, e adorei a explicação dele, foi extremamente interessante ouvi-lo, e deixou aqui pano para mangas para eu pensar, foi muito, muito interessante. Mas a solução que nós adotámos na Europa foi mesmo o confinamento. Toda a gente fechada em casa, distanciamento social. Como disse no início do que estava a dizer, da minha intervenção, é que isto é a primeira vez que a tecnologia e a pandemia se encontraram, mas muito sinceramente ainda estamos um bocadinho longe para a tecnologia realmente ser uma alternativa ao que seja. Obrigado. Obrigada, José Belo. Eu entendo o que você falou a respeito do uso e do entendimento. De certa forma, ele varia, né, um pouco na Europa. Essa questão do passaporte, da imunização, aí é algo que também me preocupa bastante, porque se a gente for olhar, e aí o Bruno pode complementar um pouco a visão sociológica dele aí, historicamente existe aquela questão da biopolítica, né, que é citada por alguns sociólogos e tal, que a política é direcionada ao corpo, né, e a ideia é influenciar a pessoa, influenciar o corpo, influenciar a pessoa em geral, para fazer política, né, e isso envolve a imunidade da pessoa, né? Ser imunizado, né? Quando a gente pensa em regimes fascistas, como isso tem sido falado essa semana, principalmente aqui no Brasil, vamos pensar na Alemanha nazista, na época da Alemanha nazista, né? De Hitler mesmo. O que era, qual foi a ideia e como ele cresceu, né? Pensando em quem era, em extinguir a população doente, errada, né? Com defeito. Isso eram os homossexuais, os judeus, etc. Hoje, se a gente pensar em um passaporte de imunidade, será que a gente não está pensando também em retirar essas pessoas que contêm ou que estão com o vírus, retirá-las do convívio de uma forma talvez seja um pouco agressiva até? Será que isso não pode ir levando de novo para a questão do ser humano que quer controlar, né? Será que isso não pode vir a ser
algo perigoso em relação a o que vai ser no futuro uma pessoa doente, né? Será que isso vai ser esticado para outros entendimentos, tendo em vista esse crescimento, de novo, do regime autoritário em diversos lugares do mundo, né? Acho que isso já aconteceu também, né? Isso me leva também a pensar na questão do preconceito, né? Com outras pessoas. Acho que cresce essa questão do preconceito. Foi o que a gente viu, né? Em alguns, no Trump falando da doença veio da China, né? E aí o chinês vira um povo mal visto. A gente viu isso no passado, na epidemia de sífilis de 1500, né, em que se referia a ela como doença francesa, mal napolitano, enfim, dependia do país da Europa, eles se referiam à epidemia da sífilis como direcionada a um povo específico, né? Então, essa questão da imunização, a questão da necessidade de controle. E você acha, Bruno, que isso cresce hoje em relação a ver a outra pessoa? E aí, pensando de novo no passaporte de imunização, você acha que isso cresce e as pessoas vão ter mais dificuldade em agregar, em reconhecer o outro como seu semelhante e tal? Como você vê isso hoje? Até também o Harari já falou isso, né? Uma grande dificuldade hoje que ele pensa nessa união, né? Isso é cada vez mais difícil. Como você vê essa questão? Bom, tem alguns aspectos que eu não tenho, assim, não dá para dizer que eu sei, eu imagino o que vai acontecer, porque tá todo mundo esse ano, assim, se você pegar a quantidade de coisas completamente surreais que tem acontecido, estão realmente escapando de qualquer nível de previsão. O que eu consigo pensar em relação a isso, né? E que eu tenho pensado muito? A gente está vivendo uma situação inédita por uma série de razões. Primeiro porque, como o José falou muito bem, o que está funcionando nesse momento, bom, tem a questão da China, que é um pouco diferente, né? Mas o que está funcionando na Europa e o que deveria estar funcionando no Brasil, mas está mais ou menos, é a quarentena, é ficar preso dentro de casa. O que vem sendo chamado pelas pessoas, né, pelos governos, pela Organização Mundial de Saúde, de isolamento social. Só que o isolamento social, assim, eu não sei se esse é o termo correto, porque ao mesmo tempo é um isolamento físico, mas tipo, a gente aqui tem uma overdose de contato e de socialidade, de formas de contato que sufoca as pessoas, assim. Praticamente todo mundo que eu conheço está tendo problemas para lidar com a ansiedade da comunicação, das redes sociais, né? E isso tem levado também ao surgimento de uma série de formas de desinformação, mas também de busca de inimigos e enfim, uma série de questões que são complexas de estar prevendo, né? Mas o que eu posso dizer é que, num primeiro momento, assim, houve um preconceito maior sendo direcionado para as populações orientais. Os grupos de extrema-direita hoje são os que mantêm reservas em relação à China, e aí se a gente entrar no campo da desinformação, tem toda a questão de que foi um vírus criado em laboratório para a China dominar a economia do mundo. No primeiro momento tinha as pessoas com medo dos chineses. Aqui no Brasil aconteceu uma coisa louca, que é as pessoas com medo dos trabalhadores da saúde, porque eles passariam Covid, né?
enfim, é um exercício que eu realmente não sou capaz de fazer porque eu tô muito refletindo sobre ele. Mas tem uma coisa que você falou assim, sobre a biopolítica, que é interessante a gente estar pensando, assim, e aí eu vou entrar muito rapidamente no autor que cria esse termo, que é o Michel Foucault, né? Que ele está tratando, ele basicamente está tratando de três formas, três diagramas, enfim, três regimes de poder que caracterizam o Ocidente moderno, a Europa moderna. Um é o que ele chama de soberania, e que você também falou, Clarice, que é a separação. Assim, você separa entre as pessoas que podem e as que têm que ficar isoladas. E ele pensa isso a partir de modelos de saúde pública, né? E esse é o modelo da lepra. Você internava as pessoas num leprosário e separava elas do convívio. Elas ficavam para não transmitir, né? Por outro lado, você tem um outro modelo que é diferente do da lepra e que caracteriza a disciplina, que é o modelo que foi aplicado para lidar com a peste a partir de um determinado momento, e que é o modelo que a gente está vivendo hoje. Por falta, eu vou explicar qual é o terceiro modelo, mas por uma impossibilidade de se pôr esse terceiro modelo em funcionamento, né? Que fica todo mundo parado em casa, né? Na época, você botava para circular os agentes de saúde, só os agentes de saúde e os inspetores circulavam pela cidade, e as pessoas ficavam presas dentro de casa, para a peste não circular, para você controlar quem estava doente, quem transmitiu para quem, né? E são duas tecnologias de gestão de população que para a gente parece muito atrasadas. É um termo que não é bom, mas é o termo que eu vou usar agora. Por quê? Porque surge o terceiro, a forma de se lidar com isso, que é o que o Foucault chama de dispositivos de segurança. E é o sonho de todo mundo agora. Qual é o sonho de todo mundo agora? A vacina. A gente quer imunizar, uma imunização em massa da população para permitir que a gente volte a circular de uma forma um pouco mais menos perigosa. Como a China está lidando com essa questão da imunização, não sei se dá para falar de imunização, mas enfim, como a China está lidando de uma forma que a fala do José me fez pensar muito, assim, porque eu vi uma entrevista de uma pessoa que está na China, uma brasileira no caso, que está vivendo isso na China, que é a partir do aplicativo que todo mundo tem lá, que é, se eu não me engano, é o WeChat. Você tem que ter para absolutamente tudo. Assim, tem uma série de coisas que você só consegue fazer, você só consegue ter acesso a partir do WeChat. Então, o Estado chinês, ele meio que obriga as pessoas a ter o WeChat. Você não tem acesso a uma série de serviços. E a partir do WeChat, dentro do WeChat, você recebe uma bandeira, né? Se você é uma pessoa verde, ou seja, se você é uma pessoa limpa, você pode circular nas cidades que já abriram a quarentena, ou quando já tinham aberto a quarentena. Se você é uma pessoa de bandeira amarela, ou seja, você teve contato com alguém contaminado, esteve num espaço com gente contaminada, você pode circular com muita restrição. Assim, se você entra num lugar, essa bandeira, isso tudo com leitura de QR Code, tá? A sua bandeira amarela aparece no QR Code e você é uma pessoa que as pessoas se distanciam, você não pode ir a muitos lugares, você é autorizado a ir, sei lá, mercado, enfim. E se você é uma pessoa que não teve contato nenhum, já foi testado ou já teve e está imunizado, você recebe uma bandeira verde. Ou seja, você chega nos lugares e tem ali um QR Code, leia o QR Code e você está verde. Então você pode circular. Se você tiver bandeira vermelha ou bandeira amarela e estiver circulando de forma não autorizada, você tem até, pelo que eu fiquei sabendo, obviamente, você tem até drone que pode ir atrás de você e falar com você na rua, volta para casa. Assim, você tem formas, leitura em infravermelho, sei lá, de barreiras físicas que você ultrapassa e soa um alarme na prefeitura de polícia, delegacia, sei lá, e as pessoas vão na tua casa. Então, esse é um modelo que a gente pode dizer, por uma série de razões, questões, voltando a um ponto que eu tinha falado também, que eu pensei na fala de vocês, assim, não é só uma questão da gente baixar esse aplicativo, né?
É óbvio que tem essa questão, tem as formas que o governo vai nos levar, que o Estado vai nos levar a desejar ou ser obrigado a baixar aquele aplicativo, mas tem uma questão da nossa subjetividade, se ela é governada por essas coisas, efetivamente, né? E parece que no caso da China, da Coreia, de Singapura, há uma facilidade maior das subjetividades individuais encaixarem nesses mecanismos de controle. E aqui, então, é muito... Assim, no Brasil, eu vejo como muito, muito difícil que isso aconteça, né? Que essas subjetividades sejam... assim, que você consiga tocar naquele ponto que vai afetar a pessoa a ponto dela não circular, ou dela ficar em casa, ou dela só circular se ela tiver um passaporte de imunidade. Então, eu acho que essa relação entre a tecnologia, ela produz subjetividades o tempo inteiro, né? E, ao mesmo tempo, essa tecnologia, essas subjetividades, elas só podem, assim, vou usar um termo tecnológico moderninho, elas só vão dar match em determinados casos. Se não der match, não adianta, não vai funcionar, vai ser uma tecnologia. A gente pode baixar o aplicativo e vai ser um daqueles aplicativos na 20ª página do nosso celular que a gente não vai usar, a gente não vai autorizar que tenha acesso aos nossos deslocamentos e não vai servir para nada. Eu não sei se eu respondi, porque é uma coisa muito, assim, urgente, digamos, para já ter pensado. Super respondeu, trouxe várias questões para a gente refletir também. Obrigada, Bruno. Aproveitando essa fala do Bruno, eu queria voltar para o José. A gente teve aqui no Brasil um caso interessante, né, de determinação para que o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Estudos da População e Geografia e tal, para que eles compartilhassem com o governo, com o presidente atual, nomes, dados pessoais, né? Nomes e telefones, endereço de milhões de pessoas. E isso disse que isso seria utilizado para divulgação, para campanha, etc, etc. A gente tem visto também, aqui houve um outro caso de determinação de compartilhamento de dados pessoais, de linhas telefônicas, de telefone e de nomes, com as prefeituras e tal, para fins de monitoramento. No caso, na verdade, houve também uma outra questão aqui, que seria o monitoramento através de antenas parabólicas, né, e não, ou seja, de pessoas de forma anonimizada, também para contenção da epidemia. E nesse último caso que eu estou te falando, então as pessoas estariam anonimizadas e seria somente analisado se houvesse uma agregação de pessoas, né? Que aí, no caso, isso estaria contra a determinação de isolamento, enfim, de distanciamento social. É possível mesmo haver essa anonimização, né? Esse compartilhamento de dados de fato anonimizado. O Bruno trouxe a questão da anonimização antes também, né? A gente costuma falar na doutrina jurídica que existe uma utopia da anonimização, né? É uma falácia você falar em anonimização, porque com o mar de dados disponível sempre é possível, na maioria das vezes é possível você agregar dados, né? Juntar um dado público com um dado anonimizado e identificar a pessoa de fato. Então, se eu falo uma mulher de camisa vermelha no bairro tal, na rua tal, falando sobre vigilância no webinar, eu estou praticamente identificando a pessoa, né? Eu não estou anonimizada mais. É possível esse compartilhamento, José, de dados anonimizados, mesmo tendo um monitoramento do endereço, por exemplo, não específico, mas o bairro, a rua,
Você pode agregar isso, juntar com outros dados e acabar identificando? Existe um perigo de identificação? A resposta de jurista é depende. Portanto, é a resposta de clássica. Mas é óbvio que, e acompanhando o que o Bruno disse, que está cada vez mais difícil fugir esta rede de tecnologia que existe à nossa volta. Mas queria só dizer que se a tecnologia neste momento nos parece estar a aprender, a verdade é que também pode ser a tecnologia que nos vai libertar. A verdade é que a regulamentação, por exemplo, nós estamos a assistir a isso muito bem aqui com o RGPD, com o GDPR, e o que nós estamos a assistir é um crescimento enorme de produtos feitos com a privacidade em mente. Ou seja, tecnologias que estão feitas para tornar essa anonimização possível de forma a que não sejam transmitidos dados sequer. Ou seja, a anonimização sem dados. Quando a anonimização feita com dados é mais difícil, porque há bases de dados e correlações. Agora, ao não se transmitirem dados, essa anonimização é possível. Isto, obviamente, terá as suas condições. Falamos muito na questão social, na questão de que a internet realmente nos ligou a todos. Esta conversa era impossível sem esta tecnologia que também nos prende, mas também nos liberta. E este trade-off é muito complicado de decidir, como é difícil estes trade-offs entre a saúde pública e a privacidade. Como nos anos 90 o trade-off era entre a música e direitos de autor e a liberdade de transmitir música, ou seja, a tecnologia teve sempre num movimento libertador que foi se alargando e que neste momento pode até ajudar a resolver pandemias. Ou seja, estamos a assistir a um crescimento enorme da tecnologia e da presença da tecnologia nas nossas vidas. Aquilo que acho é que acho que o próprio conceito de privacidade, e estava a pensar agora um bocado naquilo que o Bruno estava a dizer, o próprio conceito de privacidade é muito diferente do que era há uns anos atrás, há alguns séculos atrás. Ou seja, o Bruno explicou isso muito bem, não vou insistir. A única coisa que quero acrescentar é que parece-me, pela experiência que tenho, que há várias privacidades a coexistirem neste momento no mundo. Se é verdade que o Bruno disse que realmente existem na Ásia, que é uma zona que conheço bem, porque vivia lá, é verdade, tudo aquilo que o Bruno disse é verdade, há esse controle do Estado, mesmo que seja na Coreia do Sul, esse controle não é tão presente, mas não nos esqueçamos que a Coreia do Sul está em estado de guerra com a Coreia do Norte, eles nunca assinaram um tratado de paz, portanto há um controle quase do próprio povo, da própria população, que aceita essa limitação da privacidade, porque a verdade é que ainda estão em guerra com a Coreia do Norte. Não há nenhum tratado assinado, nem nenhum pacto assinado. E a verdade é que quando foi visto o Covid, esta situação do Covid na Coreia do Sul, não só há uma preparação da Ásia para esta pandemia, porque as pandemias quase todas vêm da Ásia, nomeadamente da China, mas a verdade é que eles estavam preparados para isto. Eu quando estava a viver na Ásia, lembro-me da gripe das aves, lembro-me do SARS, lembro-me de uma série de pandemias que se calhar eram mais outbreaks que pandemias, mas não deixaram de ser impactantes, especialmente para quem estava a viver na Ásia. Mas eles aceitam isso de forma muito tranquila, ou seja, 80% ou 90% das pessoas na Coreia do Sul concordavam com as medidas do governo coreano, condicionadas, provavelmente, é uma questão cultural, de certeza. Há todo um condicionamento sociológico, isso deixo para o Bruno para analisar, mas a verdade é que o conceito de privacidade deles, e vindo da Ásia, é um conceito completamente diferente do conceito da privacidade ocidental. E mesmo no Ocidente, eu vejo uma dispersão do conceito de privacidade entre as faixas etárias, ou seja, os millennials têm um conceito de privacidade completamente diferente dos baby boomers. E esta diferença de conceitos de privacidade, para ser plasmada em regulamento ou em lei, é muito complicado.
o desajuste que provavelmente existe entre a nossa proteção de dados, que está plasmada na Constituição da Europa, no Charter of Fundamental Rights, e que está plasmada no RGPD, pode não ser a ideia de privacidade dos mais jovens. Se calhar, para nós é muito complicado este trade-off, se calhar para os jovens eles dizem, olha, uma aplicação, mais uma, paciência. Não tem problema nenhum, não quer saber, porque eu também já publico não sei quantas coisas no Instagram todos os dias, publico no Facebook, publico no TikTok, publico aqui, o que interessa mais um dado. Agora, o que surge também, não só estas regulamentações, estas ideias todas que própria privacidade, este movimento todo que existe na Europa e que o Brasil comunga, que outros países comungam, o próprio Estados Unidos está a começar a aceitar a privacidade como um direito mais protegido do que estava antes. Eu vejo que aquilo que está plasmado no RGPD pode estar em evolução. E provavelmente dentro de 20 ou 30 anos, se as coisas continuarem ceteris paribus, ou seja, com tudo igual, provavelmente teremos outro conceito de privacidade plasmado no RGPD 4.0. Agora, também acho que esta situação do confinamento que está a acontecer com os millennials, que eles não estavam habituados a isto, eles não sabiam o que era isto, ou seja, nós temos um bocadinho mais de idade, estamos um bocadinho mais habituados vivemos a Guerra Fria, vivemos uma série de coisas que eu vivi na China, portanto estou habituado a um sistema de controle centralizado e controlador. Eu vejo que os millennials estão a abrir a boca de espanto para tudo isto que está a acontecer e se calhar toda esta vontade de controlar pode sair ao contrário, ou seja, o facto de se querer controlar tanto e eles estarem eles terem vivido a vida toda com privacidade, de repente com uma privacidade mais tenue que a nossa, não só por ser imposta, mas também porque querem. A verdade é que eles podem, porque estão numa altura disso, estão numa altura de pensar as coisas, de revelar, de não seguir o status quo, eles podem ser os grandes catalisadores da privacidade. E a verdade é essa, porque eles podem estar a sentir-se completamente numa situação em que estão peixes fora d'água e de repente pensam, calma lá, o que é que está a acontecer aqui? Será que, se calhar, tendo em conta tudo o que está a acontecer na tecnologia, de começar a fornecer produtos que são mais propensos à privacidade, se calhar eles começam a adotar e começa a ser cool ser privado. E a partir daí, eu não sei o que é que pode acontecer. Ou seja, neste momento temos estas duas vias de privacidade no mundo ocidental e temos a maneira asiática de ver as coisas e muitas mais tipos de privacidade existem. Condicionar isto tudo a um direito fundamental, muito difícil e muito complicado. Muito bom, ótima análise, José. Eu queria, aproveitando que você mencionou em direito fundamental, né? Recentemente houve uma decisão aqui pelo STF, a gente ainda não tem a proteção a dados pessoais na Constituição aqui, né? Existe um projeto de inclusão, de emenda, mas nós não temos essa proteção expressa ainda, somente a privacidade, informações em geral. E aí houve essa decisão recentemente, que no sentido de que o STF reconhecer a proteção de dados pessoais como um direito fundamental, né? E foi super importante a gente ver isso como, embora a LGPD esteja agora nessa dificuldade da gente saber ao certo quando ela vai entrar em vigor e tal, a gente vê o crescimento da importância da proteção a dados pessoais, né, no Brasil. Ao mesmo tempo em que, e aí essa questão queria ouvir dos dois, né, o lado jurídico e o lado sociológico disso, e até antropológico, né, Bruno? Houve um pronunciamento aqui, uma nota técnica do Ministério Público do Acre, se eu não me engano, né, ele emitiu uma nota considerando o exercício de liberdade de expressão, posts em rede social com fotografias de pessoas que estivessem descumprindo a ordem de distanciamento.
Isso seria uma liberdade de expressão, você trazer a público, fazer uma publicação de fotografias de pessoas que estivessem descumprindo a ordem. Quer dizer, isso seria um excesso, e aí voltando a falar de excesso, né? Em relação ao papel do indivíduo perante a sociedade, né? Isso também se estende para uma interpretação no sentido de que eu posso levar uma pessoa a possível discriminação, né? Apontar o dedo, culpar, né? Controlar, mesmo não sendo uma autoridade. E eu vejo isso como talvez esteja caminhando também no sentido de que a gente tem esses governos autoritários crescendo, principalmente aqui, então talvez seja somente um reflexo, mas é preocupante, né? Você considerar a liberdade de expressão, apontar o dedo e trazer a público algo que pode gerar tanta discriminação para a pessoa, né? Como você vê isso à luz do regulamento europeu e da sua prática aí na Europa, Zé? E você, Bruno, depois também, se puder trazer a sua visão. A verdade é que vários estudos que analisam esta questão da tecnologia e da capacidade que tem para unir as classes sociais, os vários pontos das classes, a tecnologia tem tendência, pelo que conheço, para aumentar ainda mais as distâncias entre as classes, infelizmente. Eu lembro-me que, por exemplo, a WHO, quando nessa conferência que assisti, eles estavam a falar que uma das razões pelas quais não se deve adotar as aplicações é exatamente pelo facto de haver uma desigualdade social. E que o facto de se utilizar a aplicação como forma de combater a pandemia é contribuir para o aumento desse distanciamento social entre pessoas com diferenças de rendimentos. É um argumento muito válido, muito sinceramente, é um argumento muito válido, porque estar a pensar que toda a gente tem um iPhone ou tem um Android, poderá ser verdade, sim, mas é deixar de lado uma fatia da sociedade que também merece proteção. Ou seja, que se dependesse de tudo, quando se estava a discutir, estamos a falar disto, estamos a falar uma discussão há 3 meses atrás, 4 meses atrás, em que se estava a pensar em só usar as aplicações digitais para resolver o Covid, e felizmente que houve gente com bom senso que disse não, porque não fazia absolutamente sentido nenhum estarmos a usar uma aplicação para controlar uma pandemia sem saber se resulta ou não, e se não resultar, o que é que vai acontecer? Portanto, isto não estamos propriamente à altura de fazer testes. Não é a altura de fazer testes. O facto de nós, em junho, ainda estarmos a discutir como é que se aplica a aplicação, como é que se utiliza a aplicação, e esse debate, por isso, acontece aqui na Europa muitas vezes ainda. Há bocado estava a falar da questão dos passaportes diplomáticos. Eu lembro-me da Itália estarem a falar de que só se podia entrar no autocarro se tivesse a aplicação. Ou seja, nós estamos a ter discussões aqui na Europa. Por exemplo, ainda hoje li que Espanha está a discutir se deve pôr no CV que uma pessoa está imune à Covid. E são tudo questões, se calhar, válidas, como quase todas estas questões começam, mas se formos analisar, o facto de ser imune à Covid é um dado que é do artigo 9. O empregador não tem que saber ou saber se alguém está doente ou não. Eu, se tiver cancro, não preciso dizer ao meu empregador. Aqui, se eu tiver, seja lá que doença for, não tenho que dizer ao empregador. O médico só tem que dizer, porque é artigo 9, só tem que dizer está doente e precisa de 5 dias de sick leave, de estar em casa. Ou teve uma baixa. E é a única coisa que o empregador tem que saber. A questão das temperaturas foi outra questão muito discutida. Obviamente que aí também estamos a falar do artigo 9, mas a solução que se encontrou foi de não registrar as temperaturas. Ou seja, fazia-se a temperatura e não se fazia o registro. Não deixa de ser um processamento de dados do artigo 9, não deixa de ser proibido pelo RGPD, mas
tendo em conta esta questão toda que nós estávamos a viver, que estamos a falar no início, antes do confinamento, nós estávamos todos, como é que é, vamos trabalhar, se o nosso lado tem Covid, não tem. Então, toda a gente, como na Coreia do Sul, aceitámos limitar esse tratamento para o bem comum. Agora, diferentemente da Coreia do Sul, nós não queremos isto para sempre. Nós não queremos isto constantemente. Nós queremos que todas estas regulamentações, todas estas novas leis que apareceram por causa do Covid, tenham uma sunset clause. Ou seja, tenham um prazo de vigência que dure enquanto a crise durar. E a partir daí deixa de ser possível o tratamento de dados. Obviamente que isto só faz sentido com uma supervisão a sério. Acho que é fundamental a supervisão. Está mais do que visto, eu trabalho no setor financeiro, está mais do que visto que a supervisão é o motor para as empresas, para bancos, fundos, etc., trabalharem de acordo com certos e determinados padrões de governance, e parece-me importantíssimo que isso continue a acontecer para outros tipos de regulamentos. E não esquecer, quero só acrescentar aqui ao debate, que nós estamos no início de uma nova era, que é a era da inteligência artificial. Ou seja, nós, quando estamos a caminhar para a inteligência artificial, não podemos pensar que o facto de estarmos a regulamentar dados chega. É preciso supervisionar quem faz o processamento dos dados. E sem essa supervisão não é possível implementar regulamento absolutamente nenhum. Nenhuma LGPD. Não é possível. Há um caminho que é natural dentro da nossa experiência regulamentar aqui na Europa, que é a supervisão. Sem supervisão, os regulamentos europeus não funcionam. E na inteligência artificial nós temos ainda um tratamento de dados ainda mais complexo, que vai precisar de uma supervisão ainda maior. Então a questão que nós estamos a colocar agora é, se não é possível a supervisão total e como deve ser do processamento de dados atual, como é que nós vamos ter capacidade de regular a inteligência artificial sem uma mudança de paradigma da própria supervisão? Portanto, isto aqui são questões que nós estamos a debater aqui na Europa, estamos a debater porque nos preocupa não só o hoje, como nos preocupa, e ainda por cima o hoje que é, com o Covid, com esta questão da pandemia e de todos os resultados que daí advêm, como o que está a acontecer agora no Minnesota, como tu bem dizes, e preocupa-me que também o dia da manhã, ou seja, como é que tudo o que nós estamos a fazer poderá resultar numa melhor supervisão e numa melhor regulamentação de tudo o que aí vem, como por exemplo a inteligência artificial. Obrigada, Zé. Bruno, quer falar? Vou falar rapidinho, talvez eu não agrade muito as pessoas do campo do direito, porque tem um conceito, tem uma ideia, na verdade, que eu tenho usado bastante, muitas pessoas no meu campo têm usado, que é a ideia de tecnopolítica. O que significaria assim, uma tecnopolítica? Uma ação política, uma ação social, enfim, que estaria sendo realizada fora, sim, de forma não identificável como política. Por exemplo, a partir da estrutura de funcionamento de dispositivos tecnológicos. Por que eu estou falando isso? Porque eu penso nessa questão que você levantou, Clarissa, de digamos que um vou usar termos não jurídicos, né? Um salvo-conduto para uma delação de quem não estaria praticando o isolamento social, né? Ou, usando de forma mais tosca ainda, uma legalização do caguete, do X9. Eu fico pensando, se uma lei que dissesse o contrário, qual a possibilidade de aplicação dela, qual a aplicabilidade dessa lei? Porque, assim, por vários aspectos. Primeiro, a capacidade técnica, a possibilidade de se produzir imagens gratuitamente, de forma quase escondida, né? E compartilhar elas muito facilmente. Isso é uma discussão amplíssima no campo da vigilância, né? É uma vigilância, a gente pode falar de
certos aspectos de vigilância distribuída, vigilância lateral, enfim, não é uma vigilância que vem do Estado, ela é capilarizada. Qualquer um com o seu celular pode estar filmando um determinado comportamento e expor esse comportamento de forma vexatória, não é nem expor para a polícia, expor de forma vexatória e essa pessoa é linchada publicamente por uma série de maneiras. Né? Como impedir que isso aconteça? Porque essas informações, essa delação, digamos assim, ela é muito facilmente anonimizada. Eu vou usar a dicção que vocês estão tendo. Você não sabe quem delatou. Né? Você tem como saber, mas o custo, e aí eu estou falando do custo econômico, sobretudo, de você chegar atrás de cada pessoa que filmou uma determinada coisa, produziu prova, não vale a pena, não é factível. Por isso que eu estou dizendo que é uma tecnopolítica. O direito pode estar correndo atrás disso, mas vai ser inócuo. Ele não vai conseguir impedir que isso aconteça. E por questões também culturais. A gente vive num país que foi completamente chacoalhado, abalado por delações premiadas. E, além disso, a gente pode pegar historicamente. O Estado, ele funciona, os aparelhos de informação do Estado, e a gente pode pegar, sei lá, de lettre de cachet na França, a partir esse saber capilarizado das pessoas que fazem chegar no Estado. Pessoas que não trabalham para o Estado necessariamente e que delatam o seu vizinho. Você tem um arquivo de documentos interessantíssimo, por exemplo, na França, sobre as cartas que eram escritas durante a ocupação nazista, delatando quem era comunista e quem era judeu para as forças de ocupação. E muita gente foi para campo de concentração a partir disso, a partir da delação do vizinho. Né? Então, isso já é uma prática muito comum, é uma prática que foi glamourizada politicamente no Brasil pelas transformações para adaptar a Lava Jato à nossa legislação. E, além de tudo, você tem as condições técnicas de produzir isso tudo de forma muito, muito, muito fácil. E além disso, eu queria trazer um ponto que eu falei, mas eu acho que eu não enfatizei, e que entra, acho que complementa a discussão que vocês estavam fazendo sobre anonimização. Né? Eu também acho que é uma discussão que acaba sendo acaba virando uma falsa questão. Por quê? Bom, é muito fácil desanonimizar, mas, mais uma vez, é caro. É caro economicamente, é caro de trabalho e é caro de política. Mas os principais efeitos nocivos que a ruptura, a invasão de privacidade, digamos assim, produzem na vida das pessoas, elas não necessitam da desanonimização. Só a técnica de perfilamento, de microtargeting, elas já provocam estragos muito maiores. Não necessariamente muito maiores, mas a desanonimização ela é muito restrita. São pessoas muito pensadas aqui e ali que vão ser desanonimizadas, porque é caro, porque é trabalhoso, porque você não vai desanonimizar todo mundo. Mas a ação que não precisa desanonimizar através do profiling, ela é feita em massa sobre praticamente toda a população ao mesmo tempo, sem necessariamente estar infringindo nenhuma lei. Então, eu acho que vai chegar um momento em que eu acho que tem que ter uma defesa do anonimato, tem que ter uma dificultação de desanonimizar as coisas, mas corre o risco de daqui a pouco isso ser uma questão inócua, mas que a gente tem que lutar por ela. Obrigada, Bruno. Já estou caminhando aqui para encerrar. Vou só trazer algumas questões que foram levantadas no chat aqui. O Rodrigo falou interessantíssima exposição do Bruno, principalmente pelo viés histórico da privacidade. Se levarmos isso em conta, talvez muitas coisas que estamos debatendo tenham respostas mais básicas que pensamos, não acha? Karina fez uma pergunta para o José. Será, então, que o ser humano está se tornando cada vez mais rígido e chato com esse controle excessivo?
não apenas por governos, sociedades, mas aqui pelas próprias pessoas individuais em relação a outras. Tudo fundamentado numa pretensa insegurança que os atos alheios podem promover. Ora bem, obrigado pela pergunta. É uma pergunta interessante. Parte muito daquilo que nós achamos que a internet pode ser para nós. Acho que se olharmos para a internet como um meio de chegar a outras pessoas, como uma extensão da nossa rede social, o ser humano não se torna chato, torna-se mais interessante porque chega a mais pessoas. Se olharmos para a internet só como uma mera forma de entretenimento, YouTube, Netflix, Reddit, torna-se interessante por parte, o ser humano aprende mais, aprende menos. A verdade é que quando chegamos ali àquela barrinha da Google, e podemos perguntar o que quisermos àquele oráculo, aquele verdadeiro oráculo, que é um milagre, por muito que tudo que na privacidade achemos do que é feito pela Google, a verdade é que aquele pequeno espaço, que é a página inicial da Google, que está inalterada há 20 ou 30 anos, é sempre a mesma coisa e toda a gente lá vai parar. Podemos perguntar o que nós quisermos e aquilo responde. E sim, estamos a dar dados à Google, sim, estamos a dar informação à Google sobre nós e sobre o que nos preocupa e sobre aquilo que nós queremos saber, mas não nos interessa também saber. Este trade-off que existe é que é interessante. Eu percebo o que está a ser dito pela Garina, mas acho que mais importante do que estarmos a limitar a tecnologia é fazer com que a tecnologia funcione a nosso favor. Ou seja, a tecnologia pode ser usada. O debate é quase estranho se olharmos para a questão da pistola, que é o argumento dos norte-americanos muitas vezes para fazer pistola. Quem é mau não é a pistola, quem é mau é quem dispara, quem puxa o gatilho. E aqui, se calhar, é um bocadinho assim também. Se olharmos para a tecnologia como uma coisa má, é uma pistola. Mas também, se olharmos quem está por trás da pistola, é que é realmente o mal da fita. Eu não vejo a tecnologia como uma coisa má, eu vejo a tecnologia como uma coisa boa. Vejo a tecnologia como uma coisa boa e que pode ser muito importante para todos nós e que vai ter cada vez mais influência na nossa vida e mesmo na nossa, e como estamos a ver, a começar a ser solução para muitas coisas que nós nem pensávamos que podia ser. Acho apenas que temos de ter cuidado com a maneira como usamos a tecnologia e cada vez haver uma maior consciencialização das populações para aquilo que são feitos com os dados. Parece-me que isso é que é essencial. Obrigado. Bruno, quer complementar com alguma coisa? Não, só em relação ao primeiro comentário, né, se levarmos isso em conta, talvez muitas coisas que estamos debatendo tenham respostas mais básicas que pensamos, não acham? Bom, infelizmente eu vou frustrar o Rodrigo. Um sociólogo nunca vai achar que uma coisa é mais básica e mais simples. Ele sempre vai dizer não. Exatamente por causa disso, é muito mais complexo, porque a gente está lidando com um conceito que é plástico, que se transforma, com pessoas que se transformam. Enfim, eu acho que é um caminho impossível da simplificação pela minha própria formação. Legal. E o Rodrigo está rindo aqui. E também o Rodrigo traz algumas reflexões, né, que a questão é supervisionar e regular quem gere os dados e não impedir que os dados sejam compartilhados. E aí, usando o caso do Covid, não podemos nos furtar de compartilhar, ainda que anonimamente, as condições de saúde para evitar exposição às pessoas contaminadas. De novo, a questão do dado sensível, né, e a necessidade atual disso. De também voltar àquela questão da privacidade elástica, né, Bruno, que você comentou no início. E o mau uso dos dados é que deve ser punido e não impedir ou criar pânico a quem compartilha seus dados. Ele menciona também o caso da Inglaterra, que José Belo conhece bem, né? A Inglaterra está fazendo um tremendo trabalho nesse sentido e é um dos maiores exemplos de liberalismo e respeito à individualidade. Aí, acho que cada um vai ter uma opinião sobre isso também.
E ele fala também da questão do profiling, né? O marketing já trabalha com perfil muito antes do digital, entregando péssimos produtos para todos, enquanto que quando você perfila, individualiza, você entrega coisas muito melhores. E aí é o trade-off de novo, né? Trade-off entre a privacidade e o quanto você está disposto a abrir mão disso para receber algo em troca, no caso, produto. Né? Se tiverem alguma coisa para acrescentar. Desculpa, foi muito. Acho que é mesmo isso, Larissa. Acho que a resposta é mesmo essa. E acho que quem fez a questão coloca a resposta logo a seguir. Ou seja, o importante é que os dados, a tecnologia e os dados e a maneira como os dados estão processados continuam a avançar com todos os controles que são necessários. Ou seja, o Privacy by Design não existe por acaso. Ou seja, o Privacy by Design faz com que nós, quando estamos a desenvolver um produto, estejamos envolvidos desde o primeiro momento da criação do produto e levantemos as questões que são importantes para a privacidade. Eu enquanto parte de uma equipa que esteja a lidar com Privacy by Design, estou preocupado com o end user, estou preocupado com o consumidor, estou preocupado com o data subject, estou preocupado com a imagem da empresa, com as implicações que isto pode ter, tendo em conta a maior consciência que temos da maneira como os dados são processados. Nós trazemos isso para o debate desde o início e trazemos isso para o debate quando a equipa está a começar o projeto. E é fundamental que este conceito de Privacy by Design, que a LGPD também tem, seja adotado de forma em larga escala. Ou seja, óbvio, primeiro tem a fase de implementação, que vai ter que ser que é essencial para se poder chegar ao Privacy by Design, porque não se consegue chegar ao Privacy by Design sem implementação antes. E acho que é muito importante para qualquer empresa perceber não só que a implementação é importante, mas também que implementar muito bem o Privacy by Design, porque é através do Privacy by Design que se consegue limitar uma série de questões e matá-las logo à partida, ideias que às vezes funcionam e que são logo cortadas à nascença. E isto tem também um interesse económico para as empresas, ou seja, tendo em conta a regulamentação que existe de privacidade e que, como o LGPD tem as suas multas, tem as suas penalizações, o GDPR igual, nós poupamos imenso dinheiro a empresas com o conceito de Privacy by Design, os profissionais de privacidade, poupamos imenso dinheiro às empresas porque com essa análise de risco feita aos produtos desde que aparecem, nós podemos determinar logo se aquele produto terá condições para passar numa análise de risco com o RGPD ou com o LGPD. E podemos transmitir essa informação logo e dizer, olha, isto aqui tem sérios riscos de correr mal. E é feita uma análise de risco e acaba o produto ali. Quando antes eram gastos milhões e depois é que se descobria que havia um risco enorme para a privacidade. Isto nem sequer se lembravam. Eu quero dar um exemplo da Marriott, que é uma das maiores cadeias de hotéis dos Estados Unidos. A Marriott comprou uma outra cadeia, não fez uma análise com um fim de due diligence ligado à proteção de dados, comprou uma empresa que tinha um problema enorme de segurança de dados e uma data breach enorme. O que é que resultou disso? Levou uma das maiores multas do RGPD, 220 milhões ou 180 milhões, já não me lembro, e que é ou é a primeira ou é a segunda multa. A primeira é a da British Airways. Mas lá está, um sítio onde a privacidade não tinha nenhum impacto, que era nas mergers and acquisitions, e neste momento até a privacidade está metida lá no meio. A poupar dinheiro às empresas. Se a Marriott tivesse enviado especialistas, o preço da compra tinha baixado porque o risco tinha aumentado. Portanto, era fundamental que a privacidade não seja vista como um custo, seja vista como um benefício, mas também que seja vista como uma forma de até das empresas pouparem dinheiro, como diz este exemplo. Que assim seja, aqui no Brasil, espero que isso aconteça muito mais. Obrigada, Zé. Bruno, você tem alguma coisa para acrescentar? Está aqui caminhando para o final. Só bem rápido. Primeiro que eu acho que a individualidade ela realmente é muito importante, mas
Me parece que uma das coisas que a Covid mostra, a crise da Covid traz, é a necessidade de temperar a individualidade com coletividade, né? Assim, eu não vou dizer que eu gostaria de viver no modelo chinês, porque eu não gostaria. Como eu disse, minha subjetividade é forjada num contexto completamente diferente, eu não daria match com a coletividade chinesa, mas a gente está passando numa doença, numa pandemia que nos coloca diante da questão do retroceder nos nossos desejos individuais para preservar a coletividade, né? Então, eu acho que tem também boa parte dos elementos de crise que a gente está vivendo é exatamente essa crise do pensar coletivamente, não pensar só individualmente, e isso prejudicar toda a coletividade. E sobre o marketing, na verdade, o perfilamento e a individualização que cria coisas melhores, isso é uma coisa que me preocupa muito, porque, como eu falei, isso que é oferecido pelo marketing, que se aproveita das tecnologias digitais, do data mining, big data, data mining, profiling, né? Não é simplesmente que eles entregam algo melhor para a gente. Eles entregam, obviamente, mas eles estão o tempo inteiro antecipando os caminhos que a gente vai desejar seguir. Então, é como se a gente, vou usar uma metáfora que eu uso em aula muitas vezes, é como se a gente tivesse um mundo inteiro para explorar, de desejos, de possibilidades, e a gente é direcionado pelo que o Google Maps ou o Waze manda a gente seguir. E a propaganda direcionada a partir desse método de profiling, ela está sempre levando a gente por um caminho que pode ser o caminho do nosso desejo, mas está nos impedindo de seguir por vários outros caminhos que podem ser desejos novos, por exemplo, e estão guiando o nosso desejo de acordo com o desejo de outras pessoas que eles acham que são parecidas com a gente. Isso está criando um nó, na verdade. Eu acho, e vou insistir muito sempre nesse ponto, eu acho que esse micro-targeting é muito responsável pela crise política e pelo surgimento de determinadas opiniões e determinadas posturas que causam tanta preocupação para quem está no meu lado do mundo, digamos assim. Obrigada. Interessante. Isso influencia até a eleição, né? Então, é complicado mesmo. Então, vou comentar aqui por último, o Vitor trouxe muito boa apresentação. Gostaria de perguntar ao Bruno como ele vê a responsabilidade e a participação das Big Techs nos casos de exposição de dados sensíveis. Além disso, como ele enxerga a superposição da estrutura de vigilância do mercado, que é o capitalismo de vigilância, né, em relação aos limites de controle do Estado, que tem que recorrer às Big Techs para acessar os dados. Foi o que você falou lá no início, né, de Big Techs compartilharem dados com o Estado. Né? Bom, tá ativado aqui. Cara, eu acho que é uma questão assim, super complicada o compartilhamento de dados sensíveis, porque essa é a estrutura econômica dessas empresas. Assim. Se a gente pensar hoje, boa parte das empresas que estão entre as maiores do mundo, né, o que há um tempo atrás a gente chamava de GAFA, Google, Apple, Facebook e Amazon, né, mas tem mais algumas agora, enfim, a gente pode pegar outras. O modelo deles é o compartilhamento de dados. E esses dados, os nossos dados e metadados, em muitos aspectos são dados sensíveis. E mesmo se eles não forem aparentemente sensíveis, a capacidade deles de produzir comportamento na gente os torna absolutamente sensíveis. Então, eu acho que é muito complexo, porque efetivamente você vai ter que lidar contra combater o modelo econômico do século XXI, o principal modelo do capitalismo, a principal reinvenção do capitalismo no século XXI, e entrar em conflito com as principais empresas do mundo.
E a sobreposição com o Estado também é complicada, assim, porque ela está nos nossos termos de uso de cada coisa. Assim. Se a gente for ver as empresas do Facebook, né, você está ali aceitando que você vai compartilhar, as suas informações podem ser compartilhadas com a NSA. Não está dito exatamente assim, mas é perceptível, assim, tá dito isso. Né? Então, também é muito difícil lidar, porque ao mesmo tempo tem toda a questão da estrutura da internet, que os dados passam pelos cabos submarinos americanos, mas também tem uma questão de que essas empresas que funcionam nos Estados Unidos, elas estão submetidas ao bel prazer da legislação americana. E o que o Snowden mostra, mais uma vez, na exposição dele, quando ele vaza todos os dados da NSA, é que essas empresas, a margem de opção, de escolha delas entre compartilhar os dados ou não compartilhar os dados é ambígua. Você não sabe se há uma possibilidade de não compartilhar ou se elas são obrigadas a compartilhar. Ou se o impacto sobre a regulação delas, sobre o modelo de negócio delas, vai ser tão grande se elas resolverem não compartilhar por retaliação do governo, etc., que acaba que esse compartilhamento torna-se quase natural. E se elas estão compartilhando esses dados para parceiros comerciais, não me parece... Não estou dizendo a minha opinião, mas não me parece nada muito absurdo que elas compartilhem com o Estado que está, em tese, combatendo o terrorismo, produzindo saúde pública. Porque o modelo econômico delas é pegar esses nossos dados e vender para empresas de marketing político, enfim, de uma série de coisas. É muito complicado por ser o modelo econômico do capitalismo de dados. Não dá para encerrar sem ouvir a opinião do José Belo sobre isso. José, GDPR, 2 anos de GDPR, dia 25. Será que resolveu esse problema aí que o Bruno está colocando? Será que vai resolver? Não resolveu. E o problema que o Bruno coloca é muito pertinente, porque a verdade é que temos todos consciência de que aquilo que o Bruno está a dizer acontece. E temos todos consciência de que isto é verdade. Ainda agora há um projeto fabuloso do New York Times, que é o Privacy Project, onde eles fazem uma exposição, fazem em vários artigos ao longo dos últimos anos, talvez o último ano, desde 2019, desde finais de 2018, tem sido uma série de artigos, e um deles diz: o FBI avisa aos funcionários do FBI a dizer que não, espero que entendam que nenhum de vocês é anónimo e que ninguém no mundo é anónimo. Isto dito pelo New York Times, que tem muito cuidado com a informação que transmite. Portanto, o RGPD vem tentar resolver esse problema, vem aplicar o conceito da extraterritorialidade exatamente para combater esse tipo de questões. Temos o caso de Schrems, que vai ser agora em julho, o Schrems 2, que vai ser em julho, e que vai ser... Estamos todos aqui na Europa à espera que saia o Schrems 2 para podermos decidir e ver o que é que realmente, qual é o caminho em frente da privacidade da Europa, qual é o caminho que está a ser traçado na privacidade da Europa, talvez o dia, para além do 25 de maio de 2020, é exatamente, acho que é dia 18 de julho, não me quero enganar, mas é neste contexto que está a ser abordado que todos estes casos que são fundamentais para a privacidade da Europa estão a surgir. Exatamente as questões que o Bruno estava a levantar. Portanto, o RGPD vai tentar resolver isso. Não só o RGPD, mas também a Law Enforcement Directive, que vai implementar uma série de limitações ao processamento de dados por parte de law enforcement, das polícias, de todas as autoridades que têm poderes investigatórios a nível, obviamente, mas não está a ser possível limitar tudo o que estamos a ver e que sabemos que acontece. Não sei até que ponto é que vamos conseguir. Sei que estamos a fazer uma movimentação muito grande, nem tudo é culpa da supervisão. Se vamos olhar a DPA irlandesa tem um orçamento curto para todo o trabalho que tem que fazer. O Max Schrems acabou de meter uma carta cá fora a dizer que está a demorar 2, 3 anos para fazer uma investigação sobre o Facebook, sobre o Google.
mas também depois há sinais positivos. A Cambridge Analytica já foi a tribunal e já foi considerada culpada por tudo o que fez. E agora, a pergunta que nós fazemos sempre aqui na Europa é: a Cambridge Analytica aconteceu com o 95/46, já existia uma lei de proteção de dados à altura, já existiam leis de proteção de dados e existia uma lei de proteção de dados em Inglaterra, que é um país que tem muita tradição neste tipo de coisas. Como é que uma coisa como a Cambridge Analytica acontece em Inglaterra? Nós não sabemos, não entendemos como é que é possível tudo isto acontecer, ligado às universidades, ligado a todo este ambiente do research data. Eles descobriram ali uma forma, ligada à Universidade de Oxford, descobriram ali uma forma de conseguir dados que de outra forma não conseguiam. Como é que um regulamento prevê este tipo de coisas? Usar research data para fazer depois eleições políticas no Myanmar e em Burma, não é possível regular tudo. Agora, o que se espera com a regulamentação, o que se espera com todo este tipo de coisas é que se crie uma consciencialização para a privacidade e para a proteção de dados. Não serve de nada legislar, não serve de nada regular, não serve de nada supervisionar, se depois as pessoas não se importam e continuam a usar todos os produtos que estão aí a disseminar dados por todos os lados, como o Bruno bem disse. Muito obrigada, Zé. A gente já estourou o tempo aqui, mas queria agradecer aos dois, o pessoal que está aí até agora também, e a todos que participaram. Muito obrigada. A gente vai fazer outros Data Talks em breve. E qualquer outra questão que alguém tiver interesse em trazer também, estaremos aí à disposição. Obrigada, Bruno. Obrigada, José Belo. Obrigado. Obrigado do meu lado também. E um prazer, Bruno, também. Foi um prazer do lado. Prazer, foi ótimo. Obrigadão. Tchau, tchau, gente. Obrigado, boa noite.